Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz que esse evento tenha acontecido. Eu fico muito feliz de ter recebido os nossos colegas de fora, mas fico mais feliz ainda de ver vários rostos de pessoas que eu não conheço, porque eu preparei essa apresentação pensando justamente na comunidade externa que poderia vir aqui nos assistir. Então, a divulgação que a gente fez na Rádio Cultura, eu acho que funcionou também. Várias pessoas aqui que eu não conheço, que eu imagino que sejam da comunidade externa ou alunos da graduação. Eu vou falar um pouco sobre as eleições municipais. A Fernanda fez uma fala mais focada no bairro, eu vou falar de uma forma um pouco mais geral. E eu estou dividindo a mesa aqui com pessoas que são muito mais gabaritadas do que eu para falar sobre as eleições municipais. Mas eu tentei fazer assim, um apanhado sobre as últimas eleições, para a gente discutir e pensar um pouco sobre o cenário político em Belém. Nós consideramos que as eleições municipais, elas estão num nível muito mais próximo da população. Porque demandas locais, elas são trazidas em políticas públicas específicas. Os prefeitos e vereadores, eles têm um impacto direto na vida cotidiana dos cidadãos, especialmente nas áreas como saúde, educação, transporte e infraestrutura urbana. No Brasil, os municípios, eles desempenham um papel crucial na implementação de políticas federais e estaduais. E muitas vezes, essas eleições, elas não servem como um termômetro político para medir a força dos partidos e as lideranças nacionais nos contextos mais locais. Em relação a Belém, é importante a gente lembrar que se trata da capital do estado do Pará. Então, Belém concentra grande parte das decisões políticas, econômicas e culturais que impactam na região. Belém tem uma posição geopolítica que é muito relevante, por ser uma das maiores cidades da Amazônia, e isso torna as eleições locais ainda mais importantes, dado o destaque internacional crescente sobre a Amazônia, em temas como o desenvolvimento sustentável, a preservação ambiental, as questões dos direitos indígenas e agora, mais recentemente, a questão da COP30. As dinâmicas eleitorais em Belém, elas também refletem tendências que são nacionais, como a polarização política e o fortalecimento ou enfraquecimento de partidos e lideranças nacionais. Em relação à trajetória política na cidade de Belém, a gente nota que há uma manutenção das alianças tradicionais. A gente consegue observar que, ao longo das administrações, existe certa manutenção. Nos anos de 1990, que foi o período em que o PMDB, o atual MDB, e o PSDB lideraram a política municipal, notava-se uma articulação muito constante com setores do empresariado local e partidos menores, como o DEM, que é o antigo PFL, e essas alianças, elas permitiram uma governabilidade, especialmente em questões orçamentárias e relacionadas à aprovação de projetos na Câmara Municipal. Por exemplo, a gestão do MDB, do PMDB, e posteriormente a do Edmilson, que na época estava pelo PT. Se destacaram por negociar com vereadores e lideranças locais, mesmo lideranças que estavam em espectros ideológicos distintos. Nos dois mandatos do Edmilson Rodrigues, que foi de 1997 a 2004, em que ele estava prefeito pelo PT, houve um forte apoio dos movimentos sindicais. Contudo, para que ele conseguisse avançar em projetos e estratégias relacionados à infraestrutura e saneamento, foi pelo que mais ficou conhecido, foi necessário que ele se articulasse com partidos e grupos que não faziam parte da base petista tradicional, como, por exemplo, o PSD e o PPS. Eu só fui colocando tudo que eu estou falando no slide. Então, mesmo com uma gestão mais progressista, muitas vezes realiza alianças regionais e mais pragmáticas para viabilizar a realização de certas políticas. Entre 2005 e 2012, na gestão do Lucimar Costa, nota-se que foi uma administração mais
apoiada em alianças regionais, com partidos de centro-direita e com o PSD e o PP, mas ainda manteve acordos anteriores, né, de outros mandatos. Depois, em 2013 e 2020, na administração do Zenaldo Coutinho, do PSDB, teve uma continuidade das alianças com o DEM e o MDB, mas o Zenaldo ele conseguiu estabelecer uma ponte com setores que eram mais conservadores e empresariais, aliados históricos do PSDB no Estado. E agora, mais recentemente, a gente teve o retorno do Edmilson Rodrigues, dessa vez pelo PSOL. E nessa gestão do Edmilson, manteve-se alianças regionais que foram cruciais para a sua vitória e também para o seu período de mandato. E apesar de o PSOL representar um partido bem mais à esquerda, foi possível construir pontes com siglas de centro-esquerda, como o PDT e o PT, além de dialogar com setores religiosos e comunitários para consolidar sua base política. Então, essa estratégia reflete uma tradição de alianças que prioriza interesses locais e regionais, independentemente de mudanças ideológicas no cenário nacional. Então, na minha leitura, ainda que Belém tenha passado por uma alternância no poder, entre diferentes partidos e ideologia, combate e além de grupos locais. Eu acho que isso nos leva a pensar em Belém em relação ao contexto nacional. Por exemplo, nas eleições de 2020, que ocorreram em meio à pandemia da Covid-19, essa eleição ela refletiu fortes tendências políticas nacionais em diversas cidades brasileiras. O Brasil estava muito polarizado e muitas capitais foram influenciadas pela eleição de Bolsonaro e, portanto, elegeram candidatos mais à direita no espectro ideológico. Mas em Belém, o PSOL ele obteve sucesso eleitoral na prefeitura, com o Edmilson. Então, o PSOL ele assume uma posição de protagonista no cenário de fragmentação ideológica, porque ele se apresenta como uma alternativa viável, né, da esquerda nas disputas municipais, em contraposição ao declínio do protagonismo que o PT até então representava. Então, nota-se que em Belém ocorreu um movimento contrário ao que aconteceu em outras regiões do país, nas eleições de 2020, porque a vitória do PSOL representou uma ruptura e ascensão de uma coalizão mais progressista. A gente era a única capital que tinha o prefeito do PSOL. E isso refletiu a força da esquerda local, que foi construída ao longo de anos de mobilização e liderança de movimentos sociais e sindicais, além da rejeição de parte significativa do eleitorado belenense à agenda bolsonarista, que também esteve presente nesse ano. Então, esse cenário de 2020, eu acho que não é um cenário muito difícil de ser interpretado, olhando para as principais propostas dos postulantes à época da prefeitura, que eram os principais, o Edmilson e o delegado Eguchi. Os temas das suas campanhas foram temas muito parecidos, tangenciavam questões muito parecidas, basicamente os mesmos assuntos, mas falavam de forma muito diferente. Enquanto o Edmilson enfatizava a questão da Covid-19 em relação à necessidade de ampliação dos serviços básicos e o combate à desigualdade do acesso à saúde pública, o Eguchi estava muito mais alinhado ao discurso bolsonarista, criticava as restrições sanitárias mais severas e adotou uma postura de muito mais flexibilização do lockdown. E também falaram sobre questões relacionadas à mobilidade urbana, transporte público, habitação e urbanização de diferentes maneiras, né? E esses foram temas que refletiram a tensão entre essas duas visões de governo, uma mais voltada para políticas públicas redistributivas e de fortalecimento do papel do Estado, representada pelo Edmilson, e uma outra mais alinhada à visão bolsonarista, focada no combate à corrupção e pautas mais conservadoras, representadas pelo delegado Eguchi. Então, nesse contexto, a vitória do Edmilson mostra a força de um eleitorado mais progressista em Belém, que optou por uma gestão que estava mais focada em direitos sociais. Nas eleições mais recentes, agora de 2020
2024, a gente tem uma mudança no cenário político novamente, né? Mas essa mudança, ela já era prenunciada durante todo o mandato de Edmilson, porque ele foi alvo de grande desaprovação popular. No início do ano, as pesquisas já demonstravam essa desaprovação. Em março, as pesquisas mostravam que 55,3% dos entrevistados da pesquisa da empresa Paraná Pesquisa diziam que não votariam no Edmilson e não tinham como uma opção possível. E essa desaprovação se concentrou principalmente em relação à sua atuação enquanto prefeito. 75% dos entrevistados dessa mesma pesquisa diziam que não aprovavam a atuação do Edmilson. Nas pesquisas seguintes, essa desaprovação, a atuação do Edmilson, ela só cresceu. Na pesquisa realizada pela empresa Destaque, em junho deste ano, 82% dos entrevistados diziam que não aprovavam a gestão do Edmilson. Nessa mesma época, o governador Elber Barbalho, do MDB, apresentava uma taxa de aprovação próxima de 80% dos entrevistados. Então, isso indicava que uma provável indicação do governador teria muito peso político. E foi exatamente o que aconteceu. Ao longo do ano, as pesquisas de preferência eleitoral mostraram que o Igor Normando, apoiado pelo Helder, foi tendo um crescimento exponencial da sua popularidade entre os eleitores, chegando a ultrapassar o candidato que inicialmente estava à sua frente, né, que era o ex-delegado Éder Mauro. Então, o Igor, ele obtém sucesso eleitoral, o que marca uma transição da liderança municipal em Belém, demonstrando uma tendência do eleitorado por propostas mais relacionadas à renovação. E a derrota do Éder Mauro também é um indício, né, uma tendência de que o eleitorado de Belém é mais progressista. E aí, estou finalizando, é o último slide. Mas eu pensei um pouco além, né, desse apoio que o governador Helder depositou aí no Igor. Talvez existam outras questões relacionadas ao sucesso eleitoral do Igor, que não só o apoio apresentado, né, pelo Helder. Uma questão é que o Éder Mauro, né, o candidato que estava ali disputando com o Igor, ele é um candidato considerado da velha guarda, né, 64 anos. O Igor, ele representa um novo cenário para a política. Então, ele representa uma participação jovem. E isso é importante quando a gente considera que Belém tem a sua maior parcela dos eleitores concentrada entre os 21 e 44 anos. Então, é um contingente importante nas eleições. O Igor, enquanto postulante à prefeitura, ele soube se aproveitar de maneira estratégica dessa situação de ter um eleitorado mais jovem. Ele fez uma campanha política mais voltada para esse grupo, uma campanha muito mais dinâmica e inovadora. Ele teve uma forte presença nas plataformas digitais, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no TikTok. Os dados do TSE mostram que a faixa etária mais jovem de eleitores aqui em Belém foi a que mais cresceu e representa quase 30% do eleitorado total. E esse aumento, ele reflete uma mudança de comportamento nas eleições, porque os jovens estão mais engajados e, frequentemente, eles estão tomando suas decisões mais influenciados por campanhas digitais que ocorrem nas redes sociais. Em uma pesquisa realizada pelo Data Belém, os dados demonstraram que as redes sociais possuem um forte impacto na decisão dos jovens. 45% dos jovens eleitores dizem que se sentem influenciados por conteúdos de campanhas políticas. Desses, 68% disseram que consideram que conteúdos sobre saúde e transporte são mais relevantes que questões ideológicas. Então, eu finalizo a minha fala aqui com uma reflexão. Existe um alinhamento entre os eleitores de Belém que é muito mais com questões relacionadas ao município, que são questões muito mais palpáveis do que questões ideológicas relacionadas a partidos e ou a candidatos, e ou mesmo a questão do cenário político. E eu acho que essa reflexão final é uma reflexão importante para a gente pensar não só essa eleição de 2024, mas também as próximas.